Neste tutorial, eu vou mostrar várias formas de fixar objetos numa pintura a óleo e tu vais encontrar novas formas de materializar as mensagens das tuas obras. Com a técnica da colagem, quando me refiro a materializar a mensagem, não podia estar a falar mais a sério. Se queres aumentar a profundidade das tuas obras, não podes perder este tutorial. Vamos a isso! Para o exemplo que vos vou apresentar, incorporei na minha paleta as cores terra. Terra de sombra natural, terra de sombra queimada, terra de cena queimada e um amarelo ocre, que joga muito bem com estas cores. Vou usar como material uma das páginas deste bloco de apontamentos que usei no meu trabalho de bancário e esta lista, que foi a marca deste sketchbook. Uma das formas mais simples de colar objetos à tela é, como devem calcular, usar cola. A cola branca é, quanto a mim, a melhor possibilidade, mas qualquer outra cola serve para este efeito. Cortei esta fita marca com a tesoura e colei diretamente na tela. E vou começar a pintar junto deste elemento que colei. As cores a utilizar, quais as sobreposições de tinta a efetuar, cobrir ou não algumas palavras ou destacar outras, esconder ou revelar formas, são decisões que temos de tomar em função da mensagem que queremos transmitir. Eu pretendo que a pintura e o objeto colado se fundam, transformando-se num único elemento, mas sem perder a qualidade de objeto real que caracteriza esta técnica. Neste caso, optei por esconder a palavra Talents atrás de uma pincelada, deixando mais visível a referência ao sketchbook. Aplicar mais uma pincelada, com maior ou menor consistência, é algo que o próprio objeto nos vai transmitir à medida que dialogamos com ele na pintura. Vou avançar para esta segunda zona da pintura. Ao contrário do exemplo anterior, começo agora por aplicar a tinta diretamente, criando uma primeira camada na tela. Vou utilizar cores quentes e cores terra em toda a obra. Excluo o verde, que nem está na paleta, e o azul, que apenas será utilizado se for mesmo necessário. Para esta zona vou utilizar a outra parte da mesma tirinha do sketchbook, só que desta vez vou cortar um pedaço com os dedos, criando contornos irregulares, que podem dar mais vivacidade à pintura. Vou também fazer um rasgão a meio, para poder dobrar este pedaço de papel, desfazendo, por assim dizer, a forma retangular original. Os materiais que utilizarmos podem ser manipulados antes de os colar na tela, de forma a aumentar a textura, por exemplo, enrugando tecido ou papel, partindo pedaços de madeira, etc. Eu ainda vos vou mostrar esta possibilidade neste tutorial. Não vou utilizar cola. Vou aplicar a fita diretamente na pintura a óleo, que serve de aderente, funcionando muito bem para materiais leves. E posso começar a fazer a fusão entre o elemento e a tinta a óleo, pintando com os dedos nos contornos e na superfície do elemento. Depois, tal como para qualquer objeto colado, tenho a opção de pintar por cima para criar assim a ligação que considero melhor. Optei por dar uma pincelada opaca para apagar a marca. Quanto ao código de barras, decidi dar-lhe destaque, aplicando uma pincelada de cor mais viva ao longo da parte superior do código. Senti que esta peça me estava a pedir para destacar o código de barras, e assim o fiz. A colagem é uma técnica em que o artista interpreta a mensagem que o próprio objeto escolhido transmite, ajustando-o na pintura. Mais algumas pinceladas para integrar este segundo papel e, como em qualquer obra, posso retocar outras áreas da tela para equilibrar globalmente o tema. Vou agora escolher qual a página do meu bloco de apontamentos que vou utilizar na pintura. Depois de uma rápida observação, opto por uma página que até tem o desenho de uma cara. Os desenhos feitos por nós ou por outros artistas são elementos que dão normalmente mais valor à colagem e contribuem para passar a mensagem que queremos transmitir. Pensem se faz sentido ou não a ligação entre a fita do sketchbook e o desenho do bloco. Faz certamente, e por isso decidi que essa parte da folha vai ter algum destaque. A folha que selecionei vai ser fixada com a cola na área ainda não pintada da tela. E como vimos antes, na outra área, será a tinta a óleo que nos vai garantir a aderência da folha. Rasgo a folha com a mão, obtenho assim contornos mais irregulares e ajusto-a à área que entenda ser a mais adequada para integrar com os outros elementos que já estão colados. Vejam que deixei uma pequena parte da folha que se sobrepõe à fita do sketchbook. É também uma possibilidade a considerar nesta técnica, sobreposição de objetos. Além disso, faço coincidir a folha com o limite inferior da tela. Vou cortar o excesso com um x-ato. Depois de decidir a posição do elemento, vou integrá-lo na restante obra com a tinta a óleo. Posso até pintar conscientemente
um elemento ou outro dentro do objeto colado. Por exemplo, podia trabalhar a cara com tons para dar volume ou mesmo integrar aqui a cor da pele. Neste recorte do meu bloco de apontamentos, não vou pintar muito, para que se perceba que é uma página manuscrita. As pinceladas de tinta que utilizamos para integrar os objetos na pintura é uma das questões mais decisivas desta técnica. Não devemos exagerar na tinta sob pena de perder a característica da colagem. Se quisermos, podemos até não pintar nada em cima do objeto colado. É uma opção. Vou usar este lado direito da tela, que ainda não está pintado, para vos mostrar como conseguir mais textura escolhendo, por exemplo, um papel de cozinha. Este papel já tem uma textura diferente e para reforçar ainda mais a textura, rasgo um pedaço com a mão e não vou utilizar cola para fixar todo o papel. Colo apenas uma pequena porção na tela e vou tentar incorporar rugosidade, aplicando a tinta com essência terbentina para amolecer e colar o papel de cozinha à tela, mas não de forma uniforme. Vou brincando com as características específicas do objeto que utilizo na colagem, ganhando diversidade e expressão na pintura. Vejam como, neste caso, a porosidade do papel me permite complementar a colagem com as pinceladas que aplico nos rebordos. Existe algo de mágico nesta imprevisibilidade sobre o resultado final. Algumas pontas podem mesmo ficar soltas. Imaginem a vossa colagem numa exposição ao ar livre em que partes da obra se movimentam ao sabor do vento. A colagem permite dar largas à nossa imaginação, com volumes, texturas e impressões que de outra forma seriam impossíveis de conseguir. A primeira colagem utilizada na pintura a óleo foi em 1912, quando Picasso colou um pedaço de pano na tela para representar um assento de cadeira de lona. Vários pintores cubistas experimentaram a colagem, pois estavam interessados na relação entre a ilusão da imagem e o próprio objeto, e utilizaram nas suas obras papel de parede, programas teatrais e bilhetes. Ao colar objetos na superfície de uma tela, estamos a tornar a obra mais real, uma vez que substituímos a representação pictórica pelo próprio objeto. Areia, seixos, pedaços de madeira, tudo pode ser acrescentado à tinta para criar texturas especiais, desde que te lembres que deves evitar materiais que apodreçam ou que se deteriorem com o passar do tempo. Nos nossos dias, a técnica de colagem tem sido utilizada sobretudo para a produção de obras abstratas, em que o objeto colado cria um contexto que torna mais evidente e visual a mensagem ou o tema da obra. Com as fitas do sketchbook, a página do bloco de apontamentos do meu trabalho e a folha de cozinha, podíamos chamar esta obra Desperdício de Talento. O que é que acham? Se tiverem uma boa sugestão para o nome desta obra, deixem-na nos comentários que eu agradeço. Esta foi a terceira aula deste curso sobre técnicas de pintura a óleo. Já falámos sobre pintura à espátula, sobre degradês, mas ainda faltam mais 7 técnicas que te vão ajudar a melhorar muito as tuas obras. Por isso, subscreve o canal e ativa o sininho para ficar a saber quando é que estas aulas estão disponíveis para ti. Deixo-te aqui uma sugestão neste vídeo sobre sombras e a aplicação das sombras nas cores. É muito útil em qualquer uma das técnicas que tu utilizes. Já agora, como sempre, deixo um último conselho. Diverte-te a pintar e a desenhar e, sobretudo, que sejas muito feliz.